O futebol, como diz o outro, né, é a coisa mais importante dentre todas aquelas coisas que têm importância nenhuma, ou dentre as coisas desimportantes. O futebol mexe com a paixão das pessoas. Eu, por exemplo, torço, né, para um clube há muito tempo, desde meus 9 anos de idade, o Santos, né? Muitas alegrias e algumas tristezas. Mas isso vale para todo mundo, mas enfim, a gente se envolve muito com isso. Já torci muito para a seleção brasileira, era um grande apaixonado pela seleção de 82, de 86. Até que na seleção de 90 eu comecei a perceber que grande parte daquilo tudo, daquele mundo do futebol, era um mundo só a favor de ganhar dinheiro e enriquecer. E aí eu achei que tinha que ser um pouco crítico em relação à seleção brasileira, né? E isso em mim só foi aumentando. Eu torço para a seleção, quando tem Copa do Mundo, faço toda aquela festa com minha família, com amigos, aquela coisa toda, mas não é uma coisa que me emociona. Porque eu percebi ao longo do tempo, e tem muito jornalista sério que já comentou essa questão, a seleção brasileira prejudica os clubes brasileiros. Ela não contribui para a melhoria do futebol. Você só olhar agora, tem jogadores convocados para as eliminatórias, né, e para a Copa América, que deve acontecer aí no Brasil nos próximos dias, e o Campeonato Brasileiro continua, os clubes estão desfalcados. Então o clube paga salário, banca o jogador, custeia quando o cara se machuca e a seleção tira o cara de graça. E o clube fica jogando sem o jogador. Investe num jogador, desenvolve, às vezes revela um jogador, né, e fica sem ele quando precisa dele numa competição qualquer. Então eu acho isso meio esquisito. A seleção deveria jogar menos. Antigamente a seleção jogava menos vezes. Dava saudade de ver aquilo. Era um outro tipo de coisa. Né? Agora não, é um monte de jogo só para juntar dinheiro, para patrocínio. É um exagero, né? Um negócio muito exagerado. O futebol é feito pelos clubes, não pelas seleções. São os clubes que desenvolvem o futebol. E aí, todos os clubes, não só os grandes. Não só os grandes da Série A. Os grandes clubes do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul. Não, os clubes de todas as séries, A, B, C e D. Clubes que nem série tem às vezes, como muitos aqui do Mato Grosso do Sul. O futebol é feito pelos clubes, por todos eles. E é só por isso que o futebol voltou ano passado, mesmo na pandemia. Porque existe ali toda uma economia, uma microeconomia, o roupeiro, o massagista, o pessoal que faz a segurança, o pessoal que limpa lá os vestiários, né, os vendedores ambulantes. Agora está parado, mas existe a economia em torno do futebol praticado em todas, não só no Maracanã, nos grandes jogos, mas também nos estádios menores, no interior do Brasil. 95% dos jogadores de futebol brasileiros ganham menos que 10 mil reais. Ou seja, a maioria absoluta dos jogadores brasileiros não vão ficar ricos. Né? A minoria só chega a ganhar dinheiro suficiente para ter uma vida confortável quando parar de jogar. É uma carreira muito curta. Milionários iguais Neymar, isso aí é a exceção da exceção da exceção. Mesmo os que jogam no Brasil, tipo o Gabigol, por exemplo, né, para ficar um exemplo aí de cara grande, ganham 1 milhão e pouco por mês. É muito sim, mas são pouquíssimos jogadores que ganham tudo isso no Brasil. Então o futebol é muito mais do que os grandes jogadores e os grandes clubes. É também toda a estrutura do futebol que se espalhou. Faz parte da cultura do brasileiro, os campeonatos de futebol. E foi só por isso que eles voltaram no meio da pandemia. Porque há uma economia, há patrocínios, há a questão dos salários dos funcionários, de atletas e funcionários de clubes. Existe toda uma economia, toda uma questão social em volta disso. Já a seleção não. A seleção, se não jogar, ninguém morre. Né? Quem sabe até se ela jogasse menos do que joga, ela joga demais. Joga contra times irrelevantes, às vezes, uns amistosos só para caçar dinheiro, caça-níquel, né, como se diz. Se jogasse menos, quem sabe dava até saudade, dava até vontade de ver. Agora, eu particularmente vejo a seleção brasileira quando tem Copa do Mundo. É uma competição relevante. Nessas eliminatórias, tem jogo hoje do Brasil, né? Para mim é irrelevante, tem 5 vagas, o nível do futebol sul-americano é muito baixo. Você tem aí Brasil, Argentina, Uruguai, e aí quase nada. Né? Tanto é que se você prestar atenção, o futebol sul-americano está tão ruim, está tão mal, que a última vez que nós ganhamos alguma coisa foi em 2002. Coisa importante, coisa relevante, né?
Depois disso, a Copa do Mundo teve 4 campeões europeus. Clubes, então, nem se fala. A diferença técnica, financeira, tática, a cultura do futebol europeu evoluiu exageradamente nos últimos 30 anos e nós estamos estagnados. Tirando um ou outro clube aí que faz alguma modernizaçãozinha, a gente é muito atrasado. Em filosofia, em cultura, tratamento ao torcedor, até no respeito aos nossos próprios campeonatos. Os clubes aceitam no Brasil, por exemplo, que a seleção tire jogadores. O Flamengo acho que está sem 8 jogadores, uma coisa assim. Né? Você perde jogador para a seleção e o campeonato continua. Você desvaloriza o seu campeonato local para beneficiar uma seleção que não vai contribuir em nada para tudo isso aqui. E é só por isso que essa Copa América é uma aberração. Ela não é uma competição necessária, ela não vai gerar empregos no Brasil. Ela vai durar aí alguns dias, tudo bem, alguns hotéis aí, alguém vai ganhar um dinheiro com isso, mas não é permanente, não é como o Campeonato Brasileiro que emprega pessoas de janeiro a dezembro, o ano passado, o ano que vem, sempre, né? Paga salário de funcionários e jogadores e, enfim, movimenta uma economia. A seleção não. A seleção enriquece apenas a CBF com seus patrocínios. São muitos, são vários. CBF, inclusive, como diz o jornalista Juca Kfouri, né, a famosa Casa Bandida do Futebol, CBF. Porque a quantidade de maracutaias que se fez na CBF ao longo da história dela, desde João Avelange, passando por Ricardo Teixeira, e aí os últimos presidentes, né? Ricardo Teixeira foi quase preso no Brasil, ainda responde a um monte de processo. Zé Maria Marim foi preso em Nova York. Marco Polo Del Nero não podia nem viajar porque a Interpol queria prender ele. E o atual presidente agora foi afastado por uma denúncia de assédio, um cara asqueroso, uma coisa bizarra, ridícula, né? CBF que só se preocupa com a seleção e não está nem aí para os clubes. Mas aí o Bolsonaro achou por bem se aproveitar da seleção brasileira e sequestrar. Já foi sequestrada a camisa da seleção, né? Parece que eu tenho medo agora de usar a camisa da seleção, eu tenho medo de ser confundido com um bolsonarista. É uma coisa curiosa, né? Se você põe a bandeira do Brasil na janela, aqui onde eu moro tem algumas pessoas que têm aqui um condomínio de apartamentos, né? Então tem umas bandeiras aqui nas sacadas do apartamento. Você é identificado automaticamente como um bolsonarista. Ou seja, ser brasileiro hoje em dia você é confundido com um bolsonarista. Eu evito usar a bandeira do meu país, né? Para não ser confundido. Sequestrar a bandeira brasileira. Agora, e sequestrar a camisa da seleção brasileira também. Que eu também não uso mais, não. Né? Meu filho até quer ganhar uma, falou, eu só te dou se for a branca. E por enquanto ainda não foi identificada. Branca não, é azul, né? Tem uma branca também, se não me engano. Mas é um negócio bizarro. O governo resolveu sequestrar a seleção. A ditadura militar fez isso na década de 60 e 70. Ela se apropriou do sucesso daquele timaço que tinha Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho, que encantou o mundo, né? Gerson, Clodoaldo, né? E se apropriou do sucesso daquele time como uma marca do Brasil, do patriotismo, que eu acho uma coisa, é um vexame, né? A seleção brasileira pertence ao povo brasileiro, a toda a sociedade, a quem é de direita e de esquerda, a lulistas e bolsonaristas e a quem não gosta de nenhum deles. É uma pena que a política se intrometa num dos assuntos mais legais que a gente tem, que é o futebol, que deveria só ser, sei lá, alvo de discussões divertidas, né? De quem é melhor, quem é pior, quem joga mais, quem joga menos. Se meu time é melhor que o seu, se ganhamos, se perdemos, se o juiz roubou, devia ficar nisso. Mas não. Resolveram enfiar política no negócio. Quase que demitiram o Tite para pôr o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho é Bolsonaro. Que isso? Que coisa mais bizarra, patética. Né? Não sei o que vai acontecer. Os jogadores que vão se pronunciar hoje, depois do jogo, da eliminatória, né, sobre a Copa América, mas é provável que o Brasil participe. Tem contratos nessa questão, né, tem negócios aí, acho que não vai acontecer nada não, mas é bizarro que a gente tenha chegado a isso. Essa Copa América é um campeonato irrelevante, é um caça-níquel. Né? Ela nem deveria acontecer. Ela acontece demais, acho que teve um em 2019. Aí era para ter o ano passado, isso que Copa América todo ano. A Eurocopa, que é um campeonato muito mais sério,
de seleções europeias acontece a cada 4 anos. Né? Era para ser o ano passado, adiou por causa da pandemia, vai ser agora a Eurocopa. Mas é uma coisa séria, organizada, demora para ter outra, então você fica esperando. É igual a Copa do Mundo. Né? Mas aqui é uma bizarrice sem tamanho. E agora a política entrou no meio. Já aconteceu em outros países também. A ditadura argentina, em 78, usou a seleção também com o mesmo objetivo. Né? Não é a primeira vez que isso acontece, não. O esporte ser usado de maneira política. É ruim? É ruim. Lula usou, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014 para fazer obras, estádios em todo o país, e um delírio, né, de fazer grandes obras. Hoje a maioria é estádio deficitário e alguns dão prejuízo mesmo, muito prejuízo. Né? Mas é isso. Acho bizarro esse tipo de coisa. De novo, a seleção ela não contribui para o desenvolvimento do futebol. A CBF não está nem aí para o futebol brasileiro. O foco da CBF é ganhar dinheiro com a seleção. E os clubes sabem, não sei por que eles não se rebelam contra isso. O ideal seria fazer uma liga, tipo aconteceu na Inglaterra, e se libertar da CBF. Os clubes não precisam da CBF. Né? Clubes são muito mais importantes do que a seleção brasileira de futebol, infelizmente. Que foi transformada apenas numa máquina de gerar dinheiro para uma confederação acusada de desvios, de corrupção, de rolos e mais rolos ao longo da história, desde a época de João Avelange. E agora é envolvida com a política, né? Independente de ser Bolsonaro, já foi explorada por outros políticos. É um negócio bizarro. Eu espero que isso um dia passe, né? Para que o futebol volte a ser só uma coisa desimportante. Só futebol. A gente dar risada, brigar, mas brigar no bom sentido, né? Discutir futebol, conversar sobre isso, seria bem mais interessante. Como qualquer país civilizado faz. O futebol é a coisa mais importante dentre aquelas que são desimportantes. Né? Deveria ser sempre assim. Mas é isso. Vamos ver o que nos espera, né? O que vai acontecer no futuro aí. Espero que a gente consiga ter vacina. Eu prefiro muito mais gente vacinada do que seleção jogando no Brasil. Pega todo esse dinheiro aí e compra vacina, meu amigo. Vamos vacinar os brasileiros. Muita gente está morrendo aí por falta de vacinação, que já poderia estar muito mais avançada desde dezembro. É uma aberração que a gente fique discutindo se a seleção brasileira se tem que ter Copa América ou não. Não faz nenhum sentido. Essa discussão está fora do lugar. É tipo a doutora Luana falou, né? A gente está tentando descobrir de que lado da Terra plana nós vamos pular. Qual é a borda que a gente vai pular? Né? É um debate esdrúxulo. Mas enfim, é isso que temos. Voltamos logo mais com mais notícias desse nosso país que nos dá muito trabalho. Beleza? Valeu, até mais. Forte abraço aí.